Olá, galerinha. Vamos começar. Hoje a aula é de números primos, certo? O conteúdo da aula a gente vai falar sobre o crivo de Eratóstenes, as características dos números primos e decomposição em fatores primos, tá? Com o crivo de Eratóstenes. O que seria isso? Primeiramente, você vai escrever de 1 a 100. Escreva de 1 a 100 de forma tal que você vai escrever a primeira linha de 1 a 10, né? A segunda de 11 a 20, a terceira de 21 a 30 e assim até chegar, né, de 91 a 100. Tá certo? Não, então note que a primeira coluna ali ó, tem um 11, 21, 31, 41, 51 e a última lá, ó, a última coluna tem o 10, 20, 30, 40, 50 e por aí vai. Então, o que é o crivo de Eratóstenes? O crivo, né, é como se fosse uma peneira, tá certo? É uma peneira, tá certo? Então, o que é que acontece? É, vamos seguir essa regra aqui, ó. Vamos desprezar o número um. Despreze o número um. Vamos esquecer ele. Apaguei ele dessa tabela, né, que a gente fez aí. Vamos excluir agora os números que são divisíveis por 2, exceto o 2. Então, note que os números divisíveis por 2 são os números pares. Então, tem aqui, ó, toda essa coluna ali era divisível por 2. Né? Tinha o 12, tinha o 22, tinha o 32, o 42, o 52 e por aí vai, até 92. Note que aqui a próxima coluna, que são pares, são essas que são múltiplo, que terminam com 4. 4, 14, 24, 34. Então, isso aqui tudo é par. Todo número par é divisível por 2. Se você tem dúvidas sobre divisibilidade, assista a aula de divisibilidade que a gente colocou aqui no canal. Então, aqui, ó, todos esses números são divisíveis por 2, apaga. Todo número que termina em 6 também é par, apaga. Todo número que termina em 8 também é par, apaga. E todo número que termina em 0 também é par, apaga. Pronto. Só ficaram esses aí, ó. Note que deu uma reduzida bem grande, né, na tabela que a gente escreveu. Vamos excluir agora os números que são divisíveis por 3. Note que tem alguns números que são divisíveis por 3 que são pares e tem números que são divisíveis por 3 que são ímpares. Assim, não é para considerar o 3, né? A gente não vai excluir o 3. Então, ó, 5 não é, 7 não é, 9 é. 9 é divisível por 3. O próximo depois de 9 seria o 12, mas 12 já foi eliminado por causa do 2, né? Então, depois do 12 vem o 15. Depois do 15 seria o 18, mas o 18 já foi eliminado porque é par. Então, estão reparando que somente alguns múltiplos de 3, né, são eliminados, porque alguns já foram eliminados quando a gente fez a tabuada do 2, né? Uma outra forma de você identificar, se você tem dificuldade para identificar quais são os números que são múltiplos de 3, você pode pegar os cujo somatório, né, dos algarismos dê um múltiplo de 3, tá certo? Então, note que ali, ó, 31, 3 mais 1 dá 4, não é divisível por 3. 3 mais 5, 35, também não dá 8, não dá um múltiplo de 3. 7 mais 3 dá 10, também não é. 41, 4 mais, 5, 4 mais 1 dá 5, também não. 43, né, 4 mais 3 dá 7, então só é aplicar a regra de divisibilidade do 3. Se você tem dúvida, assista a aula de divisibilidade por 3, tá certo? Então, note que todos esses números que eu estou eliminando, eliminei o 75, eliminei o 69, eliminei o 63, tá vendo? Então, todos esses números são divisíveis por 3. Eliminei todos. Note que reduziu já bastante os números que são divisíveis por 3, né? Que são os números que a gente tinha escrito.
Vamos excluir agora os múltiplos, os divisíveis por 5, menos o 5. Olha aí, ó, eliminei. O que é divisível por 5? O número divisível por 5 é aquele número que termina com 5 com 0. Os com 0 eu já eliminei, porque são divisíveis por 2. Então só resta eliminar os que terminam em 5. Eliminou os que terminam em 5, você excluiu todos os números que são divisíveis por 5. Tá certo? Olha só, já está bem menor. Vamos excluir agora os que são divisíveis por 7. Esses são, exceto o 7, não é para tirar o 7 não. Esses dão um trabalhinho maior para encontrar, porque a regra de divisibilidade do 7 dá um pouquinho mais de trabalho, mas você já sabe como fazer a tabuada de 7, né? Então você aplica a tabuada de 7 e estende ela um pouquinho mais, né? 7 vezes 11 vai dar 77, né? Então você já vê ali que tem um 77, que é múltiplo, né, de 7. Tem um 49, tá vendo ali? Tem um 49, que é 7 vezes 7. 7 vezes 8 é 56, é par, já foi. 7 vezes 9 é 63, é múltiplo de 3, já foi também. Né? 7 vezes 10 é 70, é múltiplo de 2, porque é par, já foi também. Agora restou 7 vezes 11. Pronto. Acredito que ó, ficou quantos números? Excluímos tudo. Né? Só ficaram alguns números: o 2, o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, 23, 29, 31, 37 e por aí vai. Então, faltou um ali excluir. Ó. Acho que foi o 91. 91 é múltiplo de 7. Tá certo? É vezes 13. 7 vezes 13 dá 91. Então, eliminou também o 91. Então, veja que restou agora pouquíssimos números, né? Que números seriam esses? Note que eles têm a característica de não serem, né, exceto o 2, né, o 3, o 5, né, todos eles não são divisíveis por nenhum outro número. Né? Eles não são divisíveis por 2. Se você olhar ali, o 11 não é divisível por 2, não é divisível por 3, não é divisível por 5. Tá vendo? Cada número que você olhar, ele não é divisível pelos números anteriores. Por exemplo, o 3 não é divisível por 2, né? Que é o anterior a ele. O 5 é divisível por 2 por 3? Não, não é. O 7 é divisível por 5, por 2 ou por 3? Também não é. O 11 é por 7, por 5, por 2 ou por 3? Também não. O 13, o 17. Se você for fazendo esse tipo de pergunta para cada um desses números, entre 1 e 100, você vai perceber que nenhum desses números é divisível pelos números que estão anterior a eles. Então, o que são esses números? Números são justamente os números primos. Né? Eles não são divisíveis nem por 2, nem por 3, nem por 4, exceto, né, o próprio número ali, o 2, né? Por exemplo, o 2 é divisível por 2, mas isso aí não conta. Né? Porque a gente tem que olhar o todo, tá certo? Mas veja, note que cada um desses números, né, ele só tem como divisor o número 1, né? Porque 1 divide qualquer um desses números, né? 2 dividido por 1 vai dar 2, 3 dividido por 1 vai dar 3, 5 dividido por 1 vai dar 5, né? E o outro número que divide esses números é ele mesmo. Né? 2 é divisível por 2, 2 dividido por 2 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. 5 dividido por 5 dá 1. Então, notem que ele só tem dois números que dividem eles. Então, quando você encontrar um número com essa característica, um número que só tem dois divisores, ele é um número primo. Tá certo? Então, esses são os números primos de 1 a 100. Tá certo? Não. Então, eles têm como característica, né, eles só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Né? Sempre que você... o ideal é vocês tentarem memorizar alguns números primos, né? Por exemplo, até o 13 ou talvez até o 19,
Eu já fiz algumas operações em prova de concurso de que até o 13, mas é difícil. Geralmente eles usam esses quatro primeiros, ali, 2, 3, 5, 7. Mas se você tiver um interesse maior de conhecer os números primeiros, memoriza pelo menos os cinco primeiros, os seis primeiros, os sete, né? Tu fazer um esforcinho maior. Mas esses números primos, né, são super importantes, porque eles são usados para muita coisa, tá certo? Na matemática. Vamos falar um pouco mais deles mais para frente. Quais são as características dos números primos? Vamos começar a falar sobre isso. Todo número, né, pode ser escrito como produto de fator primo, exceto o número um, é claro, né? Isso é o teorema fundamental da aritmética. O que é que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que se você pegar um número qualquer, pense num número grande qualquer. Se você pensar nesse número, vai haver um jeito de você fazer com que esse número seja reduzido a multiplicações de números primos, né? Se você pegar números primos que se multiplicam, você vai conseguir chegar a obter o resultado, como resultado esse número que você está pensando. E isso é chamado de teorema fundamental da aritmética, tá certo? Outra característica dos números primos é que eles são infinitos. Existem infinitos números primos, assim como existem infinitos números pares, assim como existem infinitos números ímpares, tá certo? Então, os números primos são infinitos, né? A terceira característica é que não existe uma fórmula para achar todos os números primos. Algumas pessoas, alguns matemáticos, né, já desenvolveram, né, algumas fórmulas para achar alguns, né, números primos. Mas são fórmulas muito limitadas, muito, né, problemáticas, que não acham de forma fácil os números primos. Né? À medida que o número cresce, vai ficando mais difícil de encontrar. Então, é por isso que os números primos são números muito curiosos. As pessoas pesquisam muito a respeito dos números primos. Existe até, eu acredito que existe até premiação para quem, né, encontrar um jeito de determinar todos os números primos. Se você encontrar uma fórmula para determinar todos os números primos, acredito que você vai ganhar uma boa soma em dinheiro, tá certo? Então vamos aprender na prática, né, na matemática, como usar isso, né? Vamos ver para que serve esses números primos. Então, vamos falar de decomposição em fatores primos. Perdão, né? Então, vou deixar aqui em cima os números primos, né? 2, 3, 5, 7, 11, blá, blá, blá. Por aí vai. São infinitos, tá? Tem uma reticências. Imagine que tem uma reticências ali depois do 97. Assim, um outro comentário sobre os números primos é que quanto maior o intervalo que você pega, quanto maior o intervalo entre dois números, mais raro mais raro vai ser para você encontrar um número primo. Por exemplo, entre 1 e 100, você encontra esses números primos todos aí. Tem 25 números primos aí. Mas se você se encontrar numa situação em que você queira encontrar o número primo, os números primos entre 1 milhão e 2 milhões, por exemplo, aí começa a ficar mais raro. Aí você não vai achar esse número todo, não. Veja que o intervalo de 1 milhão para 2 milhões, né, são 1 milhão de números que você pode ter ali, né? E dentro desse intervalo tem bem menos números primos do que nos 100 primeiros números, né? Como a gente achou aqui. A gente achou 25, né? Mas se você for procurar em outros intervalos com números maiores, você vai ter mais dificuldade de encontrar, tá certo? Então, o que é que acontece? Vamos aprender a decompor por fatores de números primos. Então, vamos decompor, por exemplo, aí, ó, 140. Como é que eu faço essa decomposição?
Primeira coisa que eu faço, ó, eu tenho que seguir essa ordem. O ideal, né, é você seguir uma ordem, né, para ser organizado, para facilitar a sua vida. Comece dividindo por 2, né? Dividir por 2 é cortar pela metade o número. Então, se você tem um número, divide por 2, você vai estar cortando ele pela metade. Já é uma facilitação danada. Então, 140 dividido por 2, porque 2 é o primeiro número primo. E além disso, ele, além de ser o primeiro número primo, ele é o único primo par, né? Porque você já sabe que se existe um outro número que é par, ele vai ser que seja divisível por 2, ele já deixou de ser primo. Porque para ser primo, ele precisa ser divisível somente por dois números, um e ele mesmo. Tá certo? Se ele é divisível por 2, qualquer outro número que for divisível por 2 não é primo. Tá certo? O 2 é o único primo que é par. Então, 140 dividido por 2, se você dividir direitinho, aí ó, vai dar 70. Por que eu comecei dividindo por 2? Porque 140 é par, tá certo? Por que 140 é par? Porque termina em zero. Posso dividir por 2 de novo? Posso. Porque 70 também é par, então eu vou dividir por 2 de novo. 70 dividido por 2 dá 35. Eu agora posso dividir por 2? Não posso. Por que eu não posso? Porque 35 é ímpar. Então vamos por 3. Qual a regra de divisibilidade por 3? Vai dar certo dividir por 3? Para ser divisível por 3, eu tenho que somar todos os algarismos. 3 mais 5 dá 8. 8 é divisível por 3? Não, não é. Então 35 também não é. Então esqueça o 3. Vamos por 5. Qual é a regra de divisibilidade do 5? Todo número que termina em 5 ou em 0. Opa, 35 termina com 5. 35 dividido por 5, né? Vai dar quanto? Vai dar 7. Porque 5 vezes 7 dá 35. Qual é o número que divide 7? Exatamente. É o próprio 7, né? Tá ali em cima. Ó. Lá eu deixei já para facilitar ali os números primos entre 1 e 100 para facilitar a vida da gente, tá certo? Na hora da prova vocês não vão ter esse luxo. Então, 7 dividido por 7, né? Porque 7 é primo. Então, vai dar 1. Acabou-se a decomposição. Agora é só escrever esse número em frator de número primo. Como é que eu escrevo isso? Eu vou representar ali, ó, esse 2 vezes 2 em forma de potência. Se eu tenho dois números 2 se multiplicando, eu junto eles. Tá certo? 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Tá certo? Então, o número 140 decomposto em números primos fica 2 ao quadrado, que multiplica 5, que multiplica 7. Você fizer essa multiplicação aí, 2 ao quadrado dá 4, vezes 5 dá 20, 20 vezes 7 dá 140. Vai dar justamente aquele valor ali. É muito útil você fazer isso, porque serve muito para simplificar números quando você estiver trabalhando. Tem outras utilidades também, a gente vai aprender algumas propriedades mais para frente, tá certo? Não agora. Vamos tentar decompor agora o número 210. Novamente, por que número eu começo? Se ele é par, olhe logo se ele é par. Primeira coisa que você vai verificar. Sempre que você for decompor um número em fatores primos, veja se ele é par. Se ele é par, ele é divisível por 2. Divida logo por 2. 210 dividido por 2 dá 105. Ele é par? Não é par. Agora eu vou verificar se ele é por 3. Vou de um por um ali dos números primos, tá? Se ele não é par, então eu vou pular por 3. Ele é divisível por 3? É. Por que ele é divisível por 3? Note que a soma dos algarismos, 1 mais 0 mais 5, dá 6. 6 é divisível por 5. Se 6 é divisível por 5, então 105. Eita, perdão. 6 é divisível por 3. Se 6 é divisível por 3, então 105 também é divisível por 3. Lembrando, pessoal, se tem dificuldade com regra de divisibilidade, assistam a aula de divisibilidade do canal. 105 dividido por 3 vai dar 35. Ele pode ser
dividido por 3? Não, porque a soma dá 8. A gente já viu, inclusive, na outra decomposição ali, de 140. A gente já viu que ele é divisível por 5. 35 por 5 dá 7. 7 a gente aprendeu que é por 7 mesmo. Então vai dar 1. 7 dividido por 7 dá 1. Como é que eu vou escrever esse número em fatores primos? 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Bem simples. Se tiver dificuldade, deixe um comentário aí. A gente vai deixar um shorts ou qualquer coisa, né, que ajude vocês a entender melhor essa decomposição, tá bem? 294. Vamos fazer essa decomposição. É par. Se é par, é divisível por 2. Divide logo por 2. 294 dividido por 2. Façam as contas aí em casa, tá, pessoal? Não vou perder tempo fazendo a divisão. Já tem aula no canal sobre divisão também, viu? 294 dividido por 2, 147. Aí agora eu vejo se dá para dividir por 2 de novo. Dá para dividir por 2? Não dá. Por quê? Porque não é par. 147 é ímpar, porque termina com 7. Dá para dividir por 3? Vamos ver. 4 mais 7 dá 11. 11 mais 1 dá 12. 12 é divisível por 3? 12 é divisível por 3. Está na tabuada do 3. Então 147 também é. Tá certo? Essa é a regra do 3. É bem fácil. 147 dividido por 3, se você fizer a conta direitinho, vai dar 49. 49, a gente já sabe a tabuada de 7. Tem short no canal ensinando a tabuada de 7. 49 dividido por 7 vai dar 7. Né? 7, a gente já sabe que é só por 7, porque 7 é primo. 7 dividido por 7 dá 1. Agora eu decompus 294 em fatores primos. Em fatores primos, tá errado aqui, tá certo, pessoal? É 2 vezes 3 vezes 7 ao quadrado. Eu acabei me confundindo aqui, botei 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7. Perdão. Mas ali ficaria, tá? Corrigindo. 2 vezes 3 vezes 7 ao quadrado. Não esqueçam disso, tá? Um desafio agora aí para vocês. Tentem fazer em casa essa sozinho. Decompor 30.030 em fatores primos. Né? A primeira coisa que a gente vê é que ele é divisível por 2, né? Se ele é divisível por 2, né? Olha, lembrando que não precisa seguir a risca, né, de 2 para 3, para 5, para 7. Não precisa, é mais por uma questão de organização, tá certo? Porque a ordem que você fizer aí vai dar certo. Né? Mas, por exemplo, aí a gente já está vendo que ele é divisível por 3. Eu poderia começar dividindo por 3. Eu sei que ele também é divisível por 5, porque termina em 0. Eu poderia dividir por 5 logo. Mas por uma questão de organização, tá certo? Sejam organizados na matemática, por favor. Né? Ajudem o professor, tá? Então, se ele termina em 0, ele é divisível por 5. Poderia dividir por 5. Mas vamos fazer na ordem, tá certo? Dividido por 2 vai dar quanto? Se você dividir por 2 aí, vai dar 15.015, né? Esse 15.015 não pode ser dividido por 2, porque 15.015 é par, é ímpar. Perdão, estou bem não hoje, não. Então, o que é que acontece? Vamos para o 3. Qual é a regra do 3? Eu somo os números. Se quando eu somar der um número múltiplo de 3, então 15.015 é divisível por 3. 1 mais 5 dá 6. 1 mais 5 dá 6. Aquele zero eu não vou nem somar, viu? 6 mais 6 dá 12. 12 é divisível por 3. Então, 15.015 é divisível por 3. Divido por 3. Quando eu divido por 3, vai dar 5.005. Vamos tentar dividir por 3 de novo? Dá para dividir? Não dá. Por que não dá? Porque o somatório dá 10. 10 não é divisível por 5. Então, 5.005 não é divisível por 5. Por 3, 5.005 não é divisível por 3, perdão. Meu Deus. 5.005 dividido por 5 dá quanto? Dá 1.001, tá certo? Então agora veja, ele não é divisível, 1.001 não é divisível por 2, porque a gente já dividiu por 2. Geralmente quando a gente começa a dividir por 2, por exemplo, se você for dividindo por 2, depois os números mais embaixo,
eles nunca vão ser divisíveis por 2, tá certo? A menos que você tenha esquecido de dividir por 2 em algum momento, né? Então vamos tentar agora. A gente já viu que ele não é por 5, porque não termina nem 5 nem 0. Então é divisível por 7, né? Vamos tentar. 1000, faça a conta aí em casa. 1001 dividido por 7 vai dar 143. Veja como diminuiu o número agora, né? Foi uma diminuída boa. 143 não é divisível por 7. Se você aplicar a regra do 7, você vai ver que não dá certo aí no 143. Você pega o último número, né, o 3, multiplica por 2. Aí o número que você não usou, o 14, aí faz 14 menos a multiplicação por 2. Foi 3 vezes 2, né? 14 menos 6, né, vai dar... É isso mesmo, meu Deus? Tenho que me recordar. Mas prossiga. 143 é por 11. 143 é por 11, né? Então, o que é que acontece? Como é que eu sei que ele é por 11? Se você pegar o primeiro número mais o último, dá o do meio, né? 1 mais 3 dá 4. 143 por 11 vai dar 13. 13 é por 13, né? Se você notar agora, a decomposição em fator primo de 30.030 é 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11 vezes 13. Tá certo, pessoal? Espero que tenham compreendido a aula hoje de decomposição de fatores primos. É uma aula importante, tá certo? Serve muito para MMC e MDC, tá certo? Então aprendam bem isso aqui. Se tiverem dúvida, deixem comentários, tá certo, pessoal? Um abraço, até a próxima. Para nos ajudar no crescimento do canal, peço que vocês compartilhem, comentem e também não se esqueçam de dar o like. Se inscrevam no canal e em seguida apertem o sininho para receber os novos vídeos do canal.